Eu falei assim, eu falei assim. Quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim. Quer dar o bumbum pra mim. O bumbum pra mim. O bumbum pra mim. E eu como mesmo, hein? Capítulo 3. O preço da sobrevivência e os laços que se fortalecem. A sala de aula da classe 1D estava vibrando como uma energia contagiante naquela manhã ensolarada de maio. Os raios de sol filtravam pelas janelas altas, iluminando as carteiras arranhadas e os rostos aliviados dos alunos, que ainda ecoavam as comemorações da noite anterior. O cheiro de giz e papel recém-impresso pairava no ar, misturado ao aroma sutil de lanches escondidos nas mochilas. Após as provas intermediárias, a turma havia escapado por um triz de uma catástrofe, e agora, com os resultados afixados no quadro, o alívio se transformava em risadas e tapinhas nas costas. "Devemos tudo a você, Kushida-chan!" exclamou um aluno de cabelos castanhos despenteados, inclinando-se sobre a carteira com um sorriso largo, os olhos brilhando de gratidão. Ele era um dos muitos que mal haviam passado raspando, e sua voz carregava um tom de admiração quase reverente. Outra garota, com tranças soltas e um laço rosa no cabelo, assentiu vigorosamente, batendo palmas. "É verdade. Você realmente salvou nossas vidas dessa vez. Sem você, estaríamos perdidos." Kushida Kikyo, sentada no centro do grupo, corou ligeiramente, mas seu sorriso era radiante, como sempre, iluminando o ambiente como uma lâmpada em um quarto escuro. Ela balançou a cabeça, os cabelos curtos balançando com o movimento, e ergueu as mãos em um gesto modesto. "Vocês, por favor, não é como se eu tivesse feito a prova por vocês. Todo mundo se esforçou muito. Foi um trabalho em equipe." Kanjiki, com sua postura relaxada e um boné virado para trás que ele insistia em usar mesmo dentro da sala, inclinou-se para frente na cadeira, os olhos semicerrados em uma mistura de alívio e exagero dramático. "Você é um anjo, Kushida-chan. Sério, você deve ter sido enviada do céu para nos ajudar a passar." Eu estava suando frio só de pensar em reprovar. Ryuzaki, ou L como preferia ser chamado agora que o apelido pegara entre alguns colegas, observava a cena de sua carteira no fundo da sala. Ele estava agachado na cadeira, os joelhos próximos ao peito, os pés descalços apoiados na borda do assento, um hábito que já não chamava tanta atenção quanto no início. Sua camiseta branca, ligeiramente amassada como sempre, tinha uma mancha sutil de açúcar no colarinho, resquício de um caramelo que ele mastigava distraidamente. Seus olhos escuros, rodeados por olheiras permanentes, piscavam devagar enquanto analisava as interações. "Interessante", pensou ele, mordiscando o doce. "As pessoas se unem mais quando escapam de um perigo comum. Como um quebra-cabeça que se encaixa após uma peça quase perdida." Ele não era o centro das atenções, e isso era exatamente o que queria. Nos últimos dias, ele havia se esforçado para se misturar, participando de conversas casuais, oferecendo doces aqui e ali, e ajudando nos estudos sem revelar muito de sua mente afiada. Mas, internamente, ele notava os detalhes. O jeito como Kushida desviava elogios com perfeição, como se fosse um script bem ensaiado. O olhar distante de Ayano Koji, que parecia sempre um passo à frente. E a rigidez de Orikita, que mascarava uma determinação feroz. Suzune Orikita, sentada duas carteiras à frente, virou-se ligeiramente para Ayano Koji, que ocupava o lugar ao lado dela. Seu tom era baixo, mas carregado de curiosidade genuína, quase acusatória. "Ayano Koji. Seja honesto, o que exatamente você fez? Eu sei que há mais nessa história do que Kushida está contando." Ayano Koji piscou devagar, sua expressão impassível como uma máscara neutra. Ele coçou a nuca, olhando para o teto por um segundo antes de responder. "Eu? Nada demais. Só ajudei onde pude." Ele, ouvindo a troca, inclinou a cabeça ligeiramente, um sorriso sutil curvando seus lábios.
Ele se endireitou um pouco na cadeira, descendo os pés para o chão com um movimento fluido, e se inclinou para frente, entrando na conversa de forma natural. Interessante pergunta, Orikita. Eu também notei que as perguntas da prova pareciam familiares. Como se alguém tivesse previsto o padrão. Ele ofereceu um caramelo do pacote que tirou do bolso, estendendo a mão para os dois. Querem? Açúcar ajuda a esclarecer as ideias. Orikita recusou com um aceno firme, mas Ayano Koji aceitou, desembrulhando o doce devagar. Obrigado, Ellie, mas sério, foi só sorte. Kushida fez o trabalho pesado. A turma continuou a celebrar por mais alguns minutos, até que o sino tocou, sinalizando o fim do intervalo. Enquanto os alunos se acomodavam para a próxima aula, matemática, com fórmulas complicadas rabiscadas no quadro, ele se viu sentado ao lado de Ayano Koji por acaso, já que as carteiras haviam sido rearranjadas para um exercício em duplas. O professor explicava equações quadráticas, mas ele já as dominava há anos. Sua mente vagava para memórias distantes de casos resolvidos com lógica impecável. Durante a aula, enquanto rabiscavam respostas em um papel compartilhado, ele virou-se para Ayano Koji com um tom casual, mastigando outro doce. Ei, Ayano Koji, você pega essas coisas rápido. Tipo, sem esforço. Já pensou em entrar em algum clube? Eu estou considerando de xadrez, enigmas em tabuleiro, sabe? Me ajuda a relaxar. Ayano Koji ergueu os olhos do papel, uma expressão levemente surpresa cruzando seu rosto antes de voltar ao neutro. Xadrez? Parece interessante, mas não sou bom em jogos. E você? Parece que já sabe tudo isso. Ele apontou para a equação que ele havia resolvido em segundos. Ele riu baixinho, um som suave e genuíno, inclinando a cabeça para o lado. Ah, é só prática. Quando eu era mais novo, passava horas resolvendo problemas assim. Me fazia sentir normal. Mas e você? Qual é o seu segredo para ficar tão calmo o tempo todo? Tipo, na piscina outro dia, você só observava tudo como se fosse um filme. Ayano Koji deu de ombros, mas havia um brilho de curiosidade em seus olhos. Não tem segredo. Só não gosto de me envolver muito. Mas você se esforça para se encaixar, né? Oferecendo doces, ajudando nos estudos. É legal. Ele piscou, surpreso com a observação direta. Ele ajustou a calça larga que escorregava na cintura, sentindo um calor sutil no peito. Era isso que chamavam de amizade se formando. E eu tento. Vida normal, amigos reais, é novo pra mim. Mas bom. Vamos resolver essa juntos. Eles continuaram a trabalhar, trocando ideias em voz baixa, rindo ocasionalmente de um erro bobo que ele fingia cometer para tornar a conversa mais leve. Enquanto isso, em sua mente, ele refletia sobre os eventos dos últimos dias. 3 dias antes da prova, ele havia presenciado uma comoção perto da quadra de tênis. O sol batia forte no asfalto, e o ar carregava o som de raquetes batendo em bolas ao fundo. Ele estava passeando por ali, carregando uma sacola de doces recém-comprados na loja de conveniência, quando ouviu vozes altas. Kensudo, com sua postura agressiva e músculos tensionados, enfrentava um grupo de alunos da classe C que era um pouco. Venha pegar! Gritava Sudo, os punhos cerrados, o suor escorrendo pela testa. Daichi Ishizaki, um dos capangas de Ryuen, zombava. O que você pensa que está em algum tipo de filme de gangster com esse ato de bandido? Kakeru Ryuen, o líder, ria com desdém, os olhos frios fixos em Sudo. Cara, você é feio por dentro e por fora, seu perdedor patético. Sudo avançou, mas Ishizaki e Kyugo Komiya o bloquearam. Ele, escondido atrás de uma árvore próxima, observava com curiosidade analítica. Isso pode escalar, pensou ele, mordiscando um pirulito. Ele reconhecia a Ryuen como alguém perigoso, expressões calculadas, movimentos predatórios. Mas decidiu não intervir. Queria evitar a tensão. Ayano Koji apareceu, tentando acalmar Sudo depois que Onami Ishinose, da classe B, interveio com sua voz firme e amigável. Tudo bem, isso é o suficiente. Como uma de suas colegas de escola, não posso permitir que violência seja cometida neste campus.
Ryuin recuou com um sorriso sarcástico, chamando Sudo de macaco antes de ir embora. Ele notou Ayano Koji tentando convencer Sudo a estudar. Kushida quer que você venha ao grupo de estudo. Sudo recusou, pegando suas bolsas e indo para o treino de basquete. Ele, emergindo de seu esconderijo, aproximou-se de Ayano Koji casualmente. Ei, Ayano Koji! Aquilo foi intenso. Sudo parece prestes a explodir. Acho que ele precisa de mais do que estudos, talvez um lanche para acalmar os nervos. Ele ofereceu um doce, e os dois trocaram um olhar cúmplice. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ellie decidiu visitar o clube de basquete por curiosidade. O ginásio ecoava com o som de bolas quicando e tênis rangendo no piso polido. Ele se sentou nas arquibancadas, agachado como sempre, observando Sudo jogar. O garoto era talentoso, mas distraído, errando passes simples. Desculpe, murmurava Sudo para os colegas. Orikita apareceu, observando de longe, e depois confrontou o Sudo na saída. Ei, Sudo. Podemos conversar por um minuto? Você está seriamente ok com ser expulso dessa escola? Sudo tentou ignorá-la, mas ela insistiu, oferecendo um caderno de anotações. Eu resumi todas as informações da aula neste caderno. Estou fazendo isso pelo meu próprio bem. Ellie, que seguia discretamente, sorriu internamente. Ela se importa mais do que admite. Ele não interferiu, mas mais tarde, no dormitório, mandou uma mensagem para Sudo. Ei, cara! Vi você no treino. Impressionante. Se precisar de ajuda com estudos, me avisa. Doces inclusos. 2 dias antes da prova, Ellie passou a tarde na biblioteca, aprofundando sua amizade com Airi Sakura. O lugar era quieto, com o cheiro de livros antigos e o som suave de páginas virando. Sakura estava sentada em uma mesa isolada, ajustando os óculos grandes e folheando um livro de fotografia. Ellie se aproximou com passos leves, carregando uma pilha de livros de matemática e um pacote de biscoitos. Ei, Sakura! Posso me juntar? Trouxe lanches, biscoitos de chocolate. Dizem que ajudam na concentração. Ele sorriu de forma amigável, sentando-se de cócoras na cadeira ao lado dela. Sakura corou, mas assentiu, os olhos iluminando-se. Ah, sim. Obrigada, Ryuzaki-kun, ou Ellie, né? Eu estava revisando fotos que tirei na piscina. Quer ver? Eles passaram horas conversando. Ellie admirou as fotos dela, close-ups de gotas d'água, risadas capturadas no momento certo. Você tem um olho incrível para detalhes. Tipo, captura emoções que as pessoas nem notam. Eu gosto de enigmas, sabe? Fotografia é como resolver um quebra-cabeça visual. Sakura riu baixinho, relaxando pela primeira vez. É mesmo. Eu sempre me sinto tímida, mas com você, é fácil falar. O que você faz no tempo livre, além de comer doces? Ellie hesitou, mas abriu-se um pouco. Arrumo meu quarto, às vezes. Está uma bagunça, embalagens vazias por todo lado. Mas é terapêutico. E penso em mistérios antigos, mas nada sério. Quero ser normal, fazer amigos como você. Eles estudaram juntos, Ellie explicando conceitos com paciência, e Sakura compartilhando dicas de anotações visuais. Vamos fazer isso mais vezes? Perguntou ela ao final, e ela assentiu, sentindo uma conexão genuína se formando. Enquanto isso, Ayano Koji e Kushida negociavam as provas antigas na cafeteria. Ellie não estava lá, mas soube depois, quando Kushida distribuiu as cópias na sala. Aqui, Ellie para você também, embora eu saiba que você não precisa. Ele pegou, piscando. Obrigado, Kushida. Isso é generoso. Vamos ver se o padrão se repete. No dia dos resultados, a tensão era palpável. Shabashira anunciou. Sudo tirou uma nota reprovada. Que pena. Sudo ficou atordoado, e a turma protestou. Ellie, de sua cadeira, analisou. Por um ponto. Isso é cruel, mas calculado. Ayano Koji saiu para ir ao banheiro, e Orikita o seguiu sutilmente. No telhado, a negociação com Shabashira ocorreu, comprando o ponto por 100 mil. Ellie, que havia seguido por curiosidade, espiou de longe, impressionado. Ayano Koji é mais astuto do que parece.
Yorikita, ela está mudando. Mais tarde, no parque com fonte, sob o pôr do sol alaranjado, Ayano Koji e Yorikita conversavam. Ellie passou por ali, mastigando um último doce do dia. Ei, vocês dois. Celebrando. A classe tem 1004 pontos, nós, 87. Mas ei, um passo de cada vez. Orikita, irritada com uma provocação de Ayano Koji, pegou um compasso da bolsa e o esfaqueou de leve no braço, uma brincadeira seca, mas dolorida. Ai! Exclamou Ayano Koji, rindo. Ele riu junto. Cuidado, Orikita. Violência não resolve equações. Naquela noite, a celebração foi no quarto de Ayano Koji. Ele chegou com mais doces, juntando-se ao grupo no chão. Saúde! Brindaram. Sudo deu um tapa nas costas de Ellie. Valeu pelas dicas nos estudos, maluco. Sem você, eu estaria fora. Ellie sorriu, sentindo-se parte de algo real. De nada. Amigos para isso. Enquanto a noite avançava com risadas e histórias, Ellie arrumou mentalmente seu próprio quarto mais tarde, organizando embalagens, refletindo sobre o dia. Isso é vida normal. E é bom. Ele adormeceu com um sorriso sutil, pronto para o que viria.